E muito boa tarde para você. Está começando a nossa retrospectiva de 2023 com os assuntos marcantes que mobilizaram a Câmara de São José dos Campos. Hoje a gente vai relembrar sobre a onda de calor que atingiu as cidades brasileiras no ano passado e, olha, trouxe consequências sérias, viu? Também vamos mostrar como a Câmara atuou na defesa do meio ambiente e discutir ações para prevenir desastres na cidade. E para começar, a gente relembra um projeto aprovado no ano passado que tem como pauta a sustentabilidade. Com a proposta, São José deve ganhar mais ciclovias a partir de parcerias entre empresas e poder público. Com isso, o governo espera que a iniciativa privada incentive o uso desses modais, podendo expor publicidade ao longo dos trajetos. A bicicleta sempre foi a grande parceira da Cristiane. Desde criança, ela sempre se locomoveu sobre duas rodas. Até mesmo a carteira de motorista ela deixou de canto e optou por pedalar, para cima e para baixo, pelas ruas da cidade. Aquela coisa, você aprende a pedalar a criança e é por lazer, aí depois comecei a usar como transporte, depois descobri como lazer novamente, que eu também faço mountain bike. Então a bicicleta está presente no meu dia a dia de uma forma bem importante. E a Cristiane é apenas um exemplo dentre as diversas pessoas que optaram pelas bicicletas em São José. Para atender esse público, a Câmara aprovou um projeto de lei de autoria do vereador Roberto do Eleven, que autoriza o Poder Executivo a criar o programa Ação Sustentável, para estabelecer parcerias com empresas privadas interessadas em financiar a construção de novas ciclovias e ciclofaixas na cidade ou custear a manutenção das que já existem. A proposta surgiu vendo a comunidade, né? Porque o projeto sustentável, ele, além de ser benéfico para o meio ambiente, e o usuário pode estar locomovendo tanto para o trabalho como para o lazer. E a empresa que vai cuidar da ciclovia ao longo do trecho, ela pode fazer seus anúncios, né? E com isso a prefeitura ganha. Por quê? Porque ela faz a obra sem custo nenhum e assim sobrando recursos para bairros novos que estão em andamento. Na justificativa do projeto, o vereador Roberto do Eleven destaca que o objetivo é estimular o uso de meios alternativos de locomoção, que não sejam poluentes e que tragam benefícios à saúde das pessoas. São José dos Campos já pensa nisso, o prefeito já faz isso. Hoje nós somos uma cidade inteligente, né? Falamos em computador, em coisas CSI, e nós temos pensado nesse lado também do meio ambiente e sustentabilidade para o pedestre, né? Para a doutora em Planejamento Urbano e Regional e professora de Mobilidade Urbana, Aline Costa, o uso de bicicletas é uma tendência cada vez mais presente nas cidades e será preciso uma atenção maior para a adequação dos espaços urbanos. Nos países mais desenvolvidos, né, já vem se priorizando já o uso do transporte individual, de transportes não poluentes, né? Só que aqui no Brasil a gente ainda está construindo a cidade do automóvel, né? A cidade das rodovias, das pontes estaiadas. Então a gente ainda está com esse modelo de cidade. Então não dá para construir também uma cidade para o pedestre, sendo que a gente ainda está priorizando o veículo automotor. Então seria bom isso começar enquanto ainda tem como está fazendo essas modificações na cidade. Sobre a lei aprovada, ela salienta que a ideia é importante, mas que é preciso uma fiscalização para saber se as empresas estão cumprindo com o compromisso de construir e fazer manutenção das ciclovias e ciclofaixas. Seria interessante sim ter esse investimento de empresas privadas para a construção de novas ciclovias, desde que essas empresas elas tenham ciência de que elas precisam estar contratando profissional técnico especializado, abrir licitações públicas, por exemplo, para escritórios de arquitetura da região, de assessoria urbanística, para estar viabilizando um projeto mais ideal para a cidade, né? Porque senão a empresa ela vai e adota também uma ciclovia que já existe, coloca a placa dela ali que está contribuindo na manutenção da cidade, só que a gente tem vários lugares da cidade que precisam de ciclovias, né? Não só nas centralidades. Para quem optou pelas bicicletas, como é o caso da Cristiane, quanto mais ciclovias na cidade, melhor e mais seguro para os ciclistas. Eu gostaria de ver mais ciclovias, mais gente andando de bicicleta. Já aumentou bastante o número de ciclistas, mas na questão do lazer, né? Mas ainda para a mobilidade a gente não vê tanto assim, e pode aumentar.
Então, se tiver mais ciclovias e mais incentivo, as pessoas vão acabar tendo a coragem que às vezes falta para poder utilizar a bicicleta como esse meio de transporte. E no ano passado, São José, assim como todo o Brasil, sofreu com as fortes chuvas. Na nossa cidade, o impacto maior foi no bairro Galo Branco, onde muitas famílias tiveram prejuízos. Foram mais de 40 casas alagadas e muitas pessoas perderam móveis, roupas e eletrodomésticos. A situação mobilizou os vereadores em busca de apoio às famílias. Foi tudo muito rápido, no máximo 5 minutos. Esse foi o tempo que se passou desde o início da chuva até a água invadir a casa da família do Caio, na rua Felício Jabur, no bairro Galo Branco. Essas imagens, gravadas pelo próprio Caio, mostram os estragos causados pela enchente. Móveis, alimentos, tudo foi perdido durante a forte chuva de granizo que caiu no início de fevereiro. No momento, o sentimento mesmo é só desespero, não tem muito o que fazer, né? É a natureza, é a água, é a chuva. Então, a gente ficou de mãos atadas e só esperar mesmo acontecer para ver o prejuízo, né? A gente está consertando, tentando arrumar ainda até hoje, né? Então, foi muita coisa e tem muita coisa para fazer ainda. Além da casa do Caio, outros 48 imóveis sofreram com a inundação causada pela forte chuva no dia 8 de fevereiro. Entre elas, a casa da Helena, que até ergueu uma pequena mureta em frente à porta principal para tentar evitar que a água entre, já pensando em um possível próximo alagamento. Após o susto, ela ainda tenta se organizar com o que restou dos móveis que foram danificados. A gente tem que estar feliz porque a gente está vivo. É difícil? É difícil. Eu, assim, particularmente, estou perdida na minha casa, porque, como você viu, tem coisa em cima do guarda-roupa, tem coisa esparramada, você não tem lugar para guardar as coisas. Mas você vai encaixando as coisas e a vida continua. O coordenador da Defesa Civil, José Benedito da Silva, explica que o alagamento que aconteceu em algumas ruas no Galo Branco foi causado pelo acúmulo de granizo, que prejudicou o escoamento da água nas bocas de lobo. Foi um alagamento onde esse volume de gelo acabou obstruindo, né, as galerias, né, a drenagem sendo prejudicada, e aí então esse acúmulo de água acabou atingindo as moradias que eram de um nível um pouco mais baixo em 2 quarteirões, onde teve casas com volume até de 30 centímetros de nível de água dentro da casa, outro um pouco mais, outro um pouco menos. Diante dos problemas causados pelas fortes chuvas, comuns nesta época do ano, os vereadores cobram maior ação do poder público na manutenção de bocas de lobo e também no trabalho de conscientização da população sobre o tema. Eu acho que precisava todo ano fazer as campanhas educativas para a população. Porque, infelizmente, acontecem as mesmas coisas no mesmo ano e nós ficamos estarrecidos. Que os erros são os mesmos, a falta de infraestrutura são as mesmas. Eu peço encarecidamente, população, vão fazer a sua parte. Poder público, vão fazer a sua parte. E nós temos que ter a consciência que são a parte de todos, que é do poder público, que é da população, que é a parte de todos, que é com relação ao aquecimento global. Cabe à prefeitura uma manutenção regular da limpeza das galerias e também fazer um estudo no local, porque se o problema já existe há tanto tempo, qual é a providência que tem que ser tomada para que isso não ocorra novamente? As pessoas ficam preocupadas, né? O céu fecha, ameaça chuva, a primeira coisa que vem na mente é que a casa novamente vai ser inundada. Para tentar amenizar um pouco a preocupação de quem perdeu quase tudo neste alagamento, alguns pontos de coleta e doação de alimentos, roupas e móveis, como este, foram montados no bairro Galo Branco. Outro ponto de arrecadação e distribuição de doações fica aqui no Fundo Social de Solidariedade, no Parque da Cidade. Todos os itens arrecadados passam por uma triagem antes de serem encaminhados para quem precisa. O local recebe diversas doações diárias, de roupas, alimentos, colchões e até móveis. Mas alguns itens acabam sendo mais requisitados.
Hoje a gente está pedindo, devido à calamidade, itens de higiene pessoal, creme dental, escova de dente, sabonete, porque essa pessoa que passou por essa calamidade, ela precisa, água sanitária para conseguir também limpar a sua casa, itens de roupa de cama, porque também as pessoas perderam e precisam limpar e começar de novo. Roupa masculina sempre é um grande desafio aqui no fundo, e nós recebemos, além disso, calçados, roupas femininas, alimentos não perecíveis durante todo o ano para conseguir atender essa demanda da população em vulnerabilidade. E nesta época de chuvas fortes, o coordenador da Defesa Civil de São José dá algumas dicas do que fazer em casos de alagamento. Sempre que tiver uma previsão de chuva na região, tomar os cuidados, em 2 sentidos, tanto estando em casa como estando em trânsito, né? Estando em casa, se for um lugar que já é comum, né? Um lugar próximo a um rio, um lugar que já tem históricos de alagamentos, de inundação, então tomar os cuidados com os pertences. E no momento que a água estiver chegando, que o rio subir, que transbordar, não se expor a essa água. Se estiver em trânsito, muita cautela, não enfrentar as chuvas, não se abrigar em locais, né, de cobertura desmontáveis, não ficar próximo a árvores, né, se abrigar embaixo de árvores, nem marquises, nem estrutura metálica. Para os moradores da rua Felício Jabur, no Galo Branco, o momento agora é de esquecer o que passou e buscar forças para recomeçar a vida. O que resta é recomeçar, né, e erguer a cabeça e tem que seguir, não pode parar por aí, né? Eu queria, assim, que eles olhassem, assim, o poder público olhasse mais, assim, por essa situação de canaleta, tudo isso, manter-se limpo. Mas também eu falo assim que a gente não pode culpar só eles. O ser humano também coloca o lixo no lugar errado, pode ir para a boca de lobo e ali acabar entupindo. É difícil, mas eu falo assim que eu não gostaria, não desejo para ninguém e não gostaria de passar de novo. E vimos aí a tragédia no Galo Branco, situação que mobilizou autoridades e os vereadores. A Câmara cobrou medidas de prevenção e cuidados e nossa equipe procurou o CEMADEM, o Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais, para entender as vulnerabilidades dos bairros de São José. Segundo o órgão, na época da matéria, pelo menos 5.000 pessoas viviam próximas às áreas de riscos na cidade. Chuvas intensas que causam transtornos como esses aqui, ilustrado por esses vídeos de telespectadores. Vias completamente alagadas e um verdadeiro rio formado em plena avenida, deixando carros submersos. Um levantamento do CEMADEM, o Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais, apontou que São José dos Campos tem 5.000 pessoas vivendo em 77 áreas de risco. De acordo com o último mapeamento de áreas de risco que foi feito, né, através do IPPlan, né, foi feita a contratação de uma empresa privada, onde foram mapeados 55 áreas de risco. Dessas 55 áreas de risco, 35 estão associadas com risco de escorregamento em encostas, né, e 20 áreas de risco associadas a inundação e enchente. Tá? Então hoje esse é o cenário, né, de risco no município de São José dos Campos. Rodolfo argumenta que esses dados precisam ser atualizados e que a ideia é que o CEMADEM crie um convênio com a prefeitura e capacite os servidores. E há uma proposição agora de atualização desses mapas com apoio do CEMADEM, através de um convênio, da celebração de um convênio com a prefeitura municipal, onde o CEMADEM ele vai fazer o papel de capacitação, né? Vai dar uma capacitação, um curso de capacitação para os servidores da prefeitura municipal e também da Defesa Civil, com o objetivo de tornar essa ação, né, que seja feita pela prefeitura, né? Segundo o CEMADEM, aqui em São José dos Campos, nós temos os 2 cenários, riscos para alagamentos e escorregamentos. E aí eles são classificados em diferentes níveis. Aqueles que oferecem um risco muito alto
alto, moderado e baixo. E aqui na região norte é o principal gargalo do município, justamente pela questão geográfica dos terrenos. E por aqui também costumam ter muitas nascentes e também os terrenos, muitos barrancos. Na visão do pesquisador, é necessário também ampliar a comunicação entre os órgãos para evitar tragédias e, o mais importante, treinar a população. Precisamos, ao meu ver, melhorar talvez a comunicação, né, lá na ponta, entre estados e municípios, e também nada adianta de um alerta bem elaborado, com antecedência, né, satisfatória, sendo que a população não seja treinada, a defesa civil não esteja preparada com infraestrutura, né, pessoal treinado. Então tem que se investir cada vez mais também lá na ponta, né? O coordenador da Defesa Civil de São José dos Campos, José Benedito da Silva, afirma que a Defesa Civil da cidade já trabalha com um plano de redução de riscos. Nós temos um plano, né, que é o Plano Municipal de Redução de Risco, onde mapeou toda a cidade, mapeou todas as áreas vulneráveis. E essas áreas, então, a Norte contempla as duas situações, tanto de escorregamento como de inundação também. Os outros setores da cidade, né, as outras áreas, também têm setor de escorregamento, passivo de escorregamento e inundação também, através dos córregos e rios que cortam a cidade. E destaca a tecnologia nesse processo para diminuir os desastres. Nós utilizamos de todas as ferramentas, né, tecnológicas hoje para monitoramento, né, para nos dar informações mais apuradas, principalmente em momentos de chuvas mais intensas. Então hoje nós usamos os pluviômetros, né, que é essa parceria com o CEMADEM. Nós temos pluviômetros em vários pontos da cidade, os pontos mais críticos, onde esse pluviômetro nos fornece então os dados do volume de chuva. Então, cada região, hoje nós conseguimos controlar a região que está chovendo mais, a região que está chovendo menos, a região que o solo já está mais encharcado, né? Esta engenheira acredita que o caminho para uma realidade diferente seria investir em políticas habitacionais. Atualmente, no Brasil, 85% da população já vive nas cidades, né? E a tendência para os próximos anos é aumentar por conta da mecanização da agricultura e tudo mais. Muitas vezes, essas pessoas que migram para as cidades, elas não têm condições de ter acesso a comprar um terreno num loteamento aprovado, com infraestrutura e tudo mais, e acabam migrando para essas áreas de encosta, essas áreas de risco, de alagamentos, encostas, que são as áreas mais baratas e que algumas vezes são áreas públicas, áreas de preservação permanente, colocando em risco sua própria vida. Uma maneira de se conseguir isso, né, melhorar essa condição, seria ter um pacto entre o poder público, né, as prefeituras, os municípios, e a necessidade dessa população para conseguir designar algumas áreas dentro do município para que essa população possa ocupar, e mesmo assim considerando a questão da sua vulnerabilidade social. Membro da Comissão Permanente de Planejamento Urbano, Obras e Transportes, o vereador Fernando Petit reforça que a comissão tem de acompanhar o crescimento populacional da cidade e agir em conjunto com a prefeitura. A comissão ela tem a responsabilidade de acompanhar, né, esse crescimento urbano, né, tanto na área rural como na área urbana da nossa cidade. E a comissão, acho que nesse momento, deveria chamar o secretário na Câmara Municipal para saber como que a prefeitura está reconhecendo todas essas áreas de risco, dessas 1.250 casas, para que quais ações serão tomadas. E a prefeitura pode contar com a Câmara Municipal. Se tiver alguma ação que a gente vá somar para que tenha essas ações e coibir o aumento, porque hoje tem 1.250 casas em área de risco. Ninguém quer morar ali, mas é onde teve a oportunidade de construir sua casa. E o que foi o calor em 2023, hein? No mundo todo, muitas pessoas chegaram a perder a vida e sofrer internações, e aqui no Brasil também. Um dos motivos estaria no El Niño. No segundo semestre, nós conversamos com especialistas para entender este fenômeno e saber como ele iria impactar o nosso verão. O resultado a gente já viu, temperaturas lá em cima. Vocês estão percebendo que o inverno está menos frio? Essa é uma das características do fenômeno climático El Niño, que voltou a ser observado em junho desse ano,
De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET, o último evento ocorreu entre 2018 e 2019. O El Niño pode durar até 1 ano e meio e após intervalos de 3 a 8 anos. Quando isso acontece, o país todo fica mais quente. Ele também pode provocar seca no norte e no nordeste e chuva no sul. O fenômeno do El Niño é um fenômeno de escala global bem complexo, que envolve oceano e envolve atmosfera. O sintoma mais claro dele é o aumento da temperatura do Oceano Pacífico Central, na região do Equador. Então, aumentando a temperatura, aumenta a evaporação, as chuvas se deslocam para o meio do Oceano Pacífico e, em compensação, não chove na periferia. Um pouco antes de começar o El Niño, havia terminado um longo período de outro fenômeno climático, o Laninha. Ele durou 3 anos, de setembro de 2020 até março de 2023. Ainda de acordo com os meteorologistas, foi o maior do século. El Niño e Laninha são opostos e acontecem em momentos separados. Enquanto um esquenta a superfície do Oceano Pacífico, o outro esfria e, consequentemente, as temperaturas e a incidência de chuvas são alteradas. Pode chover mais, menos ou nada, dependendo da região. A intensidade do El Niño esse ano está variando entre moderada e forte, diferente do que era esperado em junho, quando os números tendenciavam para um super El Niño. As temperaturas subiram no máximo 2 graus e devem continuar assim. Mas os efeitos deste fenômeno ainda podem se intensificar em novembro, seguindo até o início do próximo ano. De uma forma geral, os impactos do El Niño, em termos de chuva, são mais nessas regiões norte e nordeste, uma diminuição das chuvas, e com o aumento das chuvas na região sul. Nas demais regiões, o que a gente sente mais é um aumento das temperaturas. Aqui na região sudeste, por exemplo, o impacto maior é um aumento nas temperaturas. E os efeitos do El Niño, eles tendem a ser mais fortes mais para o final do ano. Então, a gente espera que isso seja intensificado ali entre novembro, dezembro e início de 2024. As mudanças climáticas têm chamado a atenção das autoridades de todo o mundo. E o grande debate é como amenizar os impactos dos fenômenos meteorológicos, seja pelo aumento de temperaturas, escassez ou fortes chuvas. A fauna e a flora são bastante atingidas, o que pode trazer graves consequências para o meio ambiente e também para a economia, com grandes perdas no setor da agricultura. Outro agravante, principalmente nessa época do ano, são as queimadas. Neste sentido, os vereadores dão um recado. É preciso que haja consciência da população. Segundo os parlamentares, mesmo com as leis aprovadas sobre o tema, como a matéria que amplia o valor da multa para quem realiza a prática de queimadas no município, ainda é preciso reforçar o trabalho educativo. Primeiro, não jogar bituca de cigarro nas ruas, né? Que infelizmente a pessoa fuma e joga pelo carro, e isso acontece muito. É por isso que nas estradas a gente tem muito incêndio. Mas aqui também, o banhado já tem um problema da própria estufa. Então é importante também evitar esse tipo de atitude. Fora as outras coisas, até mesmo a própria pessoa que queima folha seca ou quer fazer uma limpeza em quintal. Então, todos esses cuidados é necessário nessa época, porque, de fato, se você está num lugar que está sendo queimado, que está aquela fumaça, é ruim para dormir, para respirar, e acaba tendo um monte de problema respiratório com crianças e idosos. E o calor do ano passado foi tão forte que afetou até nossa saúde. Discutimos sobre o efeito do estresse térmico e também fomos atrás de especialistas para nos ajudar com dicas de como enfrentar esse calorzão. Dicas que estão muito atuais, viu? Dia de sol em pleno inverno. Em meio à estação que deveria ser a mais fria do ano, muita gente procura formas de aliviar o calor. É o caso do seu João, que saiu em busca de um refresco. Toma um sorvetinho aí depois, né, sossegado, né, tranquilo, né? Fazer uma média, chamando o calor, né? Bom para o Ranieri, dono dessa sorveteria. Por aqui o movimento tem sido maior do que o esperado nas últimas semanas. O motivo?
esse inverno tá com cara de verão. O calor ele ajuda bastante a gente, né? Então a gente está no período de inverno e tá aparecendo o sol e tá ajudando bastante, né? Como se tivesse 2 verões no ano, né? Durante as primeiras semanas do mês de agosto, foram registrados picos de calor em todo o Brasil. Segundo o IMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, o Sudeste é uma das regiões que mais sentem a elevação das temperaturas, que podem registrar máximas de 40 graus. Mas mesmo com o clima favorável para um bom sorvete, é preciso ter atenção. Essa médica explica que o mais nocivo para a saúde nesses casos é a variação de temperatura, principalmente para quem sofre de complicações respiratórias. As pessoas acabam saindo de casa com uma temperatura e chegando em casa com outra temperatura, ou durante o dia tem essa mudança brusca. E isso impacta diretamente na mudança da questão do corpo, né? Então, às vezes estão dentro de um ambiente que tem ar-condicionado, depois saem na parte de fora onde está muito calor, ou não se agasalham corretamente na parte da manhã, porque está calor e chega no final da tarde está frio, acaba tomando um pouco de vento. E isso propicia para a gente ter outras doenças que podem aparecer oportunistas, né? Nesse período e nessa troca dessa temperatura e desse choque para o corpo. Outra preocupação é com a umidade relativa do ar. Nos últimos dias, ela se manteve na casa dos 45% em São José dos Campos. A atenção deve ser redobrada caso o indicador chegue aos 30%. Diante desse cenário de calor, vale a série de recomendações do verão. O protetor solar é indispensável para evitar as temidas queimaduras. Importante também beber água com frequência e manter uma alimentação leve. Se o quadro de saúde se complicar, procure um médico. Sempre quando a gente tem alguma patologia que foge do nosso cotidiano, que foge da nossa rotina saudável, é sempre importante procurar um médico, porque assim o profissional vai poder justamente dizer isso, né? A gravidade disso. Será que você tem que vir ou não vir? Nessas horas eu acho melhor a gente precar por mais, né? Por mais cuidado. Então venha ao médico e o médico, é bom o médico falar, não, pode ir para casa, pode tratar em casa, do que você ficar em casa, perder um tempo de um tratamento e às vezes chegar um pouquinho mais grave no hospital, sendo que poderia ter tratado antes, né? Na Câmara, a variação do tempo é vista como preocupante pelos vereadores, não só pelos riscos à saúde, mas também pelo aquecimento global. Para os parlamentares, o calor fora de época é um sinal de alerta e cabe às autoridades propor medidas de conscientização para evitar os impactos das mudanças climáticas. Nós devemos conscientizar mostrando os riscos para a saúde, os danos que traz à saúde, tanto respiratório, cardíaco, e conscientizando as pessoas de preservar o meio ambiente, preservar os rios, as nascentes, não fazer descarte de lixo dentro dos rios. Tem um local adequado, aqui em São José dos Campos tem as PEVs, fazer esse descarte adequado, que com isso você protege a natureza e não deixa acontecer essa catástrofe que nós estamos assistindo hoje em dia, que quem causa somos nós mesmos. Então é isso, chegamos ao fim da nossa retrospectiva de hoje, mas amanhã tem mais. Vamos falar das datas e eventos importantes que marcaram o nosso 2023 aqui na Câmara. Uma dessas datas foi os 10 anos da TV Câmara. Vamos te mostrar tudo, viu? Então, amanhã é o nosso encontro, mas se quiser ficar por dentro do nosso trabalho, é só acompanhar o nosso conteúdo nas nossas redes sociais, o @TV Câmara SJC. Obrigado pela sua companhia e a gente se encontra amanhã.